Um detalhe muito interessante é que como o Aloysio de Azevedo ele trabalha com teorias científicas da época, como ele trabalha com o pensamento social da época, você tem algumas passagens que são tanto quanto detestáveis no livro dele. Uma dessas passagens detestáveis é quando você pensa no ideal das raças, né? De que supostamente existiriam raças superiores e raças inferiores. E aí, durante a narração, ele menciona que para Bartoleza, aquele relacionamento era o ideal, porque ela teria contato com alguém de uma raça superior e, logicamente, melhoraria ali a condição genética, social e assim por diante. O que para a gente hoje é completamente deslocado da realidade. A gente sabe que isso é inconcebível. Tanto a ideia de raças, né, quando a gente está pensando em relação a seres humanos, quanto essa questão da prática do racismo, do preconceito e assim por diante, certo? E aí a gente vai perceber o seguinte, é claro que você tem ali como um foco inicial o João Romão, só que o Aloysio de Azevedo aproveita para aprofundar os outros personagens e mostrar aquela vida mais triste, mais pobre no Rio de Janeiro, né? Especificamente no Cortiço, como o ambiente do Cortiço modifica a vivência dessas pessoas, certo? Especificamente ali dentro do núcleo narrativo do João Romão, é interessante ressaltar, por exemplo, essa ganância dele de subir na vida, onde ele percebe a oportunidade de fazer isso através do casamento. E ele não titubeia, ele não pensa duas vezes no momento que ele precisa se livrar da Bartoleza para tentar casar com uma mulher que o desse uma maior inserção social, certo? Então, o que a gente percebe em relação ao livro do Aloysio de Azevedo? Ele faz essa análise dos tipos sociais, ele faz essa análise dessa construção social como um todo, para retratar essa questão do determinismo, da influência da sociedade na atitude das pessoas, e aí a questão da ganância, a questão da construção das raças, a construção do próprio ser da pessoa vai ser muito influenciado, como a gente também tem ali um trabalho de crítica social. É uma crítica tão forte quanto a do realismo? Não, mas essa crítica também ocorre, certo? Além disso, vale a pena a gente destacar aí o pensamento, a escrita do Raul Pompeia, o que produziu ali uma obra chamada O Ateneu, certo? Quando a gente olha ali para o Ateneu, vai narrar a história de um garoto que vai para um colégio interno, certo? E ele vai começar a narrar suas próprias histórias no passado, suas próprias memórias sobre a sua vida no colégio interno. E aí ele vai falar sobre ali os abusos que ele sofria, sobre os relacionamentos homoafetivos, sobre o trato com outros colegas. Então ele toca em temas muito sensíveis para aquele período. A gente está falando ali do século XIX, tá? Então, assim, são temas que hoje, para a gente, ainda são complicados, quando a gente pensa, por exemplo, dos abusos, mas é algo que a gente expõe para combater. Lá naquela época era um tabu completo. A própria questão da homossexualidade construída dentro do livro, falada ali do relacionamento entre os alunos e tudo mais, era algo praticamente inconcebível naquele período, né? Então você tem a ousadia de mencionar isso dentro daquele momento histórico, dentro daquele recorte histórico como um todo. Sem falar que também entra essa questão do determinismo social. É uma série de adolescentes presos num lugar fechado, onde o pior do ser humano começa a aparecer, certo? Então o naturalismo ele vem com essa ideia de efetivamente apresentar o comportamento do homem dentro da sociedade, de apresentar efetivamente essas influências do meio no homem, enfim, construções desse tipo. Para ilustrar aí no final, eu separei essa frase do Aloysio de Azevedo, onde ele diz aí, ó, confio nos meus dentes e esses mesmos me mordem, onde a gente mostra ali aquela questão da ironia, do deboche, que também era uma característica não só do realismo, como do naturalismo, certo? Como a literatura, a gente tira aí a reflexão do naturalismo sobre essa questão do preconceito, preconceito que